Oi? Hã? Seu celular tá desligado? Já tá gravando, tá? Carol, vocês não querem sentar aqui? A Joyce tá usando meu celular. Vocês não Colocando vão... distanciamento aí. Por que, Só filho? nós. O apóstolo tá tentando te ligar. André, que agora é hora do... Usou ele? Tá aberto já? Já tem gente entrando. Igreja, você é eu. Graças e paz, bom dia. A gente está num cenário diferente hoje. Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos no lugar onde começamos, a igreja. Nós queremos te convidar essa manhã a adorar o Senhor. Nós queremos te convidar essa manhã a voltar os seus pensamentos a Deus. Porque em nome de Jesus Cristo, o nosso prazer é adorar e louvar a Ele. O nosso prazer é ministrar a palavra. E eu já de antemão já quero agradecer você que está abrindo a porta da sua casa, através das redes sociais, para receber a palavra de Deus e adorar junto conosco em nome de Jesus. Amém? Bom dia! Que o Espírito Santo de Deus invada a sua casa agora em nome de Jesus Cristo, trazendo paz e alegria e consolação em nome de Jesus. Amém? Sim, Deus, nós queremos, Senhor, nessa manhã, Senhor, te agradecer por mais esse dia, Pai. Poder, Senhor, nos colocar diante da sua presença e te adorar, Senhor. Sendo presenteado, Deus, com esse dia maravilhoso, Senhor, na presença do Senhor junto com nossos irmãos, Pai. Deus, eu quero te pedir que o Senhor envie, Senhor, e libere os seus anjos nessa hora. Pai, está, Senhor, adorando junto conosco nesse tempo, Pai. E que a adoração, Senhor, da terra se junte, Senhor, à adoração dos céus nessa hora, Pai. Nós queremos nos entregar, Senhor, em adoração a Ti, Senhor. E dizer, Senhor, que só Tu és santo, Senhor. Nós somos totalmente dependentes da Tua santidade, da Tua presença nessa manhã, Pai. Obrigado, Senhor, por nos permitir estar aqui neste lugar, porque aqui, Senhor, foi onde tudo começou, Senhor. Onde o Senhor trouxe, Senhor, a revelação daquilo que se seguiria nos dias adiante, Senhor. Senhor, que o Senhor possa visitar os lares nessa manhã, Pai. Que o Senhor possa derramar da Tua graça, Senhor, e da Tua presença sobre nós, Pai. Que nessa manhã, Senhor, o Seu Espírito Santo venha e faça morada em nosso meio, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós ansiamos e desejamos pela Sua presença, Pai. Senhor, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor libere os Seus anjos adoradores, Senhor, para estar em nosso meio. Nós queremos entregar a Ti a nossa adoração, Senhor. E que o Senhor receba, Senhor, com uma ação de graça, Senhor. Que suba como incenso agradável às Suas narinas nessa manhã, Deus. E que o Senhor se alegre do louvor que sair deste lugar, Pai. Inclina, Senhor, os Teus ouvidos, como diz em Tua palavra. Inclina os Teus ouvidos para ouvir o clamor de nossas vozes, Pai. E alegre o Teu coração, Senhor. Em nome de Jesus, nós te convidamos, Espírito Santo, para estar em nosso meio. Em nome de Jesus Cristo, nós queremos bendizer a Ti e dizer que só Tu és santo. Só Tu és digno de toda a honra e de toda a glória, Senhor. Venha e faça-se presente em nosso meio, Senhor. Use a cada um conforme a Tua maneira, Senhor, em nome de Jesus. Visita-nos, Senhor. E derrame da Tua graça, Senhor, nessa manhã, é o que te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Santo, Santo, anjos proclamam
Sua majestade. Prostrados aos teus pés, adorando ao Rei. Terra e céus cantarão uma canção subirá, declarando o santo.
feito, Senhor, em todos os cultos, ó Pai. Nós queremos, ó Senhor, abençoar, ó Deus, a vida dos médicos, ó Pai, enfermeiros, ó Pai, anestesistas, ó Pai, plantonistas de hospital, Senhor, os atendentes, as pessoas que trabalham na limpeza, as pessoas, ó Senhor, que trabalham, Senhor, fazendo refeições. Senhor, nós queremos abençoar, ó Senhor, as pessoas, ó Pai, que estão cuidando, Senhor, desses hospitais de pronto atendimento, Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Os enfermeiros, os auxiliares, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus. Os motoristas de ambulância, Senhor. Pai, todos aqueles, ó Pai, que estão envolvidos, ó Pai, diretamente, Pai. Senhor, socorrendo pessoas, ó Pai, que estão passando, Senhor, por dificuldades nesses dias, ó Pai. Os policiais, bombeiros, ó Senhor. Ó Pai, as pessoas que estão trabalhando, Senhor, no comércio essencial, Senhor. Farmácias, ó Pai, padarias e mercados, ó Deus. Postos de gasolinas, ó Senhor, nós abençoamos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus. E declaramos, ó Pai, que o Teu sangue, ó Pai, esteja sobre a vida deles, ó Pai, os livrando e os guardando, Senhor. Os moradores de rua, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, aqueles, ó Pai, que infelizmente, ó Pai, se entregaram às drogas, ó Pai, estão nas ruas, ó Deus. Cuida, Senhor, e protege, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. Pai, que haja salvação, Senhor, para estas vidas. Que haja restauração nessas vidas, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Ah, Pai, nos orfanatos, ó Pai, nas casas de recuperação, nos abrigos, ó Senhor, nos asilos, ó Pai, em nome de Jesus. Nos presídios, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Nós estendemos a nossa oração, ó Pai. Nós estendemos o nosso clamor, ó Pai. Pedindo ao Senhor, ó Pai, tem misericórdia da nossa nação. Tem misericórdia, Senhor, das nações do planeta, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo. Nos cobre com Teu sangue, nos livre e nos guarda, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Que os nossos lábios, ó Pai, venham Te adorar sim, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. E que queime em nós, ó Pai, a chama do Teu Espírito, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus.
estrela da manhã. O cavaleiro do cavalo branco, seus olhos como chama de fogo, na sua boca uma espada afiada. Está vestido com manto de sangue, em sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo, 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 santo.
Graça e paz, mais uma vez. Eu confesso que é muito gostosinho sentir a presença de Deus. Esse último louvor, ele trouxe o que a gente está vivendo. A criação, adorando ao Senhor junto conosco. O vento na copa das árvores, o balançar das árvores, o piar dos pássaros. E isso mexe com a gente porque traz à nossa memória aquilo que aconteceu lá no começo. E de verdade eu não sei se eu falo ou se eu choro. Porque o nosso Deus é um Deus bondoso, grandioso, majestoso, e ter a nossa memória aquilo que nos faz bem enquanto o nosso psicológico está sendo bombardeado com notícias ruins. É maravilhoso poder estar aqui, é maravilhoso poder compartilhar com vocês que estão assistindo, que estão ouvindo, né, que estão aqui. É sobrenatural essa experiência. E cada culto é uma experiência diferente. Cada vez que vamos ministrar a palavra é uma experiência diferente. Eu sou grato ao Senhor porque o Senhor tem levantado guerreiros nesse tempo, homens e mulheres dispostos a realmente se render a Ele e não deixar parar aquilo que Ele iniciou em nossas vidas e na vida de outras pessoas que precisam ouvir sobre salvação, precisam ouvir sobre o amor de Deus, precisam ouvir sobre esperança, precisam ouvir sobre o cuidado do Senhor. É muito bom. É muito bom isso. É muito bom fugir assim muitas vezes dos ambientes que nós estamos e encontrar refúgio nos braços do Senhor. Amém? Alguém quer falar algo? Quer falar algo, Júlio? Eu tenho para falar é que esse louvor aí que você falou toca muito no nosso coração. E você falou, vem lá do começo, né? Do começo, tudo que a gente passou e vem passando, mas a gente sabe que no final a gente vai conseguir a vitória. Em nome de Jesus. A gente vai conseguir
caminho certo, entendeu? E essa tempestade que está passando, ela vai se passar. Que a gente não venha se esfriar, amém? Que a gente venha buscar cada vez mais o Senhor, porque Ele sabe de todas as coisas. Se a gente está passando por isso, Ele sabe por quê. A gente tem que esperar tudo no tempo dele. É isso que eu tenho a dizer. A gente tem que esperar no tempo dele. Eu dou glória a Deus, ao Senhor, por a gente estar aqui louvando a Deus, e agradecendo a Deus todos os dias na nossa vida, porque Deus vem transformando as nossas vidas cada dia mais. Cada dia mais. Eu vejo que cada vez mais Deus está presente. Amém. E eu tenho fé em Deus que Ele virá logo, logo. Entendeu? E a gente tem que buscar a nossa salvação. Amém. E é isso. Amém. Glória a Deus por tudo. Vamos em frente. Não vamos se esfriar nunca. Amém. Glória a Deus. Agradecer, né? Eu só tenho que ter gratidão. Tá morrendo muita gente, né? Minha preocupação é essas pessoas que estão morrendo, se realmente elas tiverem encontro com Jesus. Se deu tempo, né? Porque o vírus é tão letal, né? É tão rápido que a pessoa não aceitar Jesus antes, ele não é rápido que isso. Então, as pessoas se tenham a consciência. Isso é que Deus está preparando o nosso jardim do Éden para ele voltar, porque ele fez, tudo é dele e tudo volta para ele. Então eu acho que ele está colocando a terra na onde ela deve estar, está colocando as pessoas na onde elas devem estar, na onde elas devem crer, né? Que agora não tem a gente não tem o que, a gente apenas não pode nem sair, não pode nem abraçar um outro, uma coisa tão simples. E que Jesus ele está abraçando todos nesse momento. A gente não pode abraçar, mas eu creio que o Espírito Santo está abraçando o mundo de ponta a ponta. Está sacudindo e vendo, está passando uma peneira, aquele que realmente é de Jesus Cristo ou não. Né? E eu acho que Deus ele cansou de muita farsa. Eu não gosto nem muito de comentar isso, mas eu acho que Deus ele vai fazer uma peneira para ver quem realmente vai ficar. Aquele que realmente, porque assim, você não precisa mostrar, Deus ele conhece o coração de cada um. Você não precisa sair gritando, chacoalhando, tudo. Claro, você tem que evangelizar, falar do amor de Deus, pregar do amor de Deus. Mas assim, acho que Deus conhece aquele pequenininho que está ali, né? Aquelas igrejinhas de porta de garagem ou aquelas igrejas grandes. Não tem, para Deus não tem tamanho, né? Então acho que a gente agora é um corpo. As pessoas têm que entender que agora a gente é um momento de união e de corpo do Espírito Santo, né? E é isso. Cada um deitar a sua cabeça no travesseiro e se fazer uma pergunta para si próprio, né? Quem que você é realmente? Quem você serve realmente? Que amor que você tem? Será que você tem coragem de dar sua vida para salvar um? Será que você teria coragem de tirar seu sangue agora para salvar a metade dessa população aí que está aí morrendo? Será que você é capaz disso? Como ele fez na cruz do Calvário, derramou apanhou, se sacrificou por nós, e a gente ainda não tem coragem de pegar e falar que ele é o Santo dos Santos, Senhor do Senhor. Então vamos abrir as nossas bocas, vamos declarar que Jesus é o Rei, Jesus é o Salvador, e que eu creio que aquele que está em Cristo Jesus jamais vai pegar esse vírus. Se você estiver aí assistindo agora nesse momento, aceite a Jesus, confesse Jesus como o único Salvador da tua vida. Depois você ligue para mim e fala para mim o que aconteceu na tua vida. Fala, liga para o apóstolo Augusto e fala o que aconteceu na sua vida. Se você está passando depressão, se você está passando alguma angústia, liga para ele, dá o contato da igreja, liga, pede oração para os apóstolos. Seja onde for, ele vai te atender. Em nome de Jesus. Amém. Pastor David, Paulo, pastora Joyce. Amém? Então a gente, entendendo isso, entendendo esse tempo de misericórdia e graça do Senhor,
sobre as nossas vidas. Hoje nós estamos aqui com o Diácono Júlio, que é do Bola de Neve, o Diácono Cristiano, que é da ICAP, uma pequena parte do corpo de Cristo, uma pequena parte representando nomes, mas principalmente estamos representando o nome de Jesus Cristo, que é o mais importante de tudo isso. Está acima de todo nome, está acima de todas as situações, acima de todas as dificuldades. Né? Essa semana, eu estava até comentando com os pastores ontem que a gente foi dar uma volta, né? E eu estava comentando com eles ontem que eu comecei a entrar, a sentir o desejo de ler sobre os profetas menores, né? E eu comecei a entrar nas histórias, né? na palavra que o Cristiano disse agora há pouco sobre o Espírito Santo estar nos abraçando. Foi algo que eu senti essa noite, sabe? Teve uma vez que eu liguei para a pastora Joyce e a gente chorando, e era só o desejo de dar um abraço. E a gente se abraçou e a gente chorou. E às vezes a gente sente falta disso, porque nós somos seres humanos. Hoje aqui. Café. E nós somos seres humanos e nós precisamos disso. E aí, como eu estava falando, eu comecei a ter curiosidade em ler a respeito dos profetas menores. E eu consegui ler 6 livros. Deixa eu pegar aqui. Eu consegui ler Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas e Miqueias. Os 6 primeiros livros. Só que algo começou a me chamar muito a atenção em relação a todas as histórias, né, escritas, toda a palavra lida, que o Senhor levantava esses homens para falar com Israel, com o povo de Israel, porque o povo estava em pecado. O Senhor sempre alertou o povo por conta do pecado. Nós temos entendido e vivido isso nesses dias também, um tempo de arrependimento. Nós estamos vendo as pessoas se arrependendo. E esses profetas, eles não eram menores por conta de nome, ou simplesmente porque a literatura deles é menor do que a dos profetas maiores. Mas eles eram tão usados quanto os outros, tão preparados por Deus quanto os outros. Imagine só a situação de um homem que tem que chegar numa cidade e anunciar que a cidade está em pecado. Se arrependa, porque não é agradável o que vocês estão fazendo aos olhos de Deus. E esses homens, eles foram escolhidos pelo Senhor para isso. Muitas vezes não eram ricos, não tinham riquezas, né? Não esbanjavam dinheiro, mas eles tinham muito de Deus dentro deles, e aquilo que Deus pedia para que eles fizessem, eles abriam mão daquilo que eles estavam fazendo e obedeciam imediatamente. E eu comecei a viajar, eu comecei, nossa, o cara entra numa cidade cheia de gente e aponta o dedo e fala para o rei, olha, o povo aqui está em pecado. E o Senhor, em todo o tempo, Ele teve misericórdia do povo de Israel. Porque em alguns momentos, lendo aqui as passagens, eu comecei a prestar atenção que o foco do povo se desviava a outros deuses. Eles conheciam a Deus, mas começaram a adorar outros deuses. Isso incomodou o Senhor. E tinha que ter alguém para anunciar isso, para ir lá falar, ser voz de Deus no meio daquele povo. E aí Deus começou a chamar esses profetas. Jeremias, Isaías, Ezequiel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. E aí o Senhor começou a chamar Daniel. E Deus começou a chamar esses homens para anunciar. Mas por que Deus enviava esses homens até os lugares para falar sobre o pecado? Para que o povo se arrependesse? Eu quero te atentar e te dizer uma das coisas que também pulou aos meus olhos quando eu estava lendo e gritou grandemente dentro do meu coração quando eu estava fazendo essa leitura. O Senhor, Ele ama o pecador. O Senhor, Ele ama o pecador. E Ele age com misericórdia. E aí eu comecei a ficar com isso na cabeça e com o livro de Jonas. Nós até comentamos alguma coisa ontem a respeito.
Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Jonas. Todos conhecem a história de Jonas. Você aí na sua casa também abra a palavra. Livro de Jonas, capítulo 1. E eu não sei por que eu parei tanto em Jonas. Muitas vezes nós nos colocamos numa condição, as pessoas se colocam em condições de não pecadores. E muitas vezes não age com a mesma misericórdia que Deus agiu com as nossas vidas. No livro de Jonas, capítulo 1, está escrito assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. O pecado subiu até o Senhor. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença de Deus. Nós estávamos falando ontem, e eu lendo também, eu comecei a me aprofundar um pouquinho mais em relação a Jonas. Será que era só o medo que Jonas tinha? Porque nós sabemos que os ninivitas, eles eram violentos, né? Arrancavam as unhas, jogavam óleo quente, faziam pirâmides com as cabeças que eles decepavam. Eles arrancavam a pele da pessoa viva. Eles eram muito agressivos e eles eram extremamente violentos quando se tratava em termos de tortura. Jonas, ele conhecia isso. Ele sabia disso porque os pais de Jonas já diziam a ele. O pai de Jonas já dizia a ele. Amitai já dizia a ele como aquele povo procedia. O que ele fazia com o povo de Deus. E aí eu comecei a me perguntar em relação, será que era só um medo? Será que era só realmente o medo de entrar em um lugar para pregar a palavra de Deus e falar que o que estava acontecendo ali estava desagradando ao Senhor, que aquele povo estava em pecado, que aquele povo estava em desobediência? Será que era só isso? E você começa a ler a passagem. A gente lendo o capítulo 1, a gente sabe, quem já leu conhece a história. Ele entrou no navio, houve uma grande tempestade no mar, o navio começou a chacoalhar e os homens que estavam, a tripulação estava ali, eles começaram a lançar sorte para saber o porquê, quem estaria trazendo aquilo, e Jonas estava dormindo, descansando. Enquanto o povo estava sofrendo, ele estava lá deitadinho, tranquilo, né? E aí um dos tripulantes desceu até ele e o acordou, e ele subiu, ele falou: pode me lançar no mar porque é por minha causa, eu estou desobedecendo a Deus. E aí eles jogam Jonas no mar, se arrependem, pedem perdão pelo que fizeram. E a tempestade acalma. E Jonas é engolido por um grande peixe. E dentro do grande peixe, a palavra fala que Jonas, ele teve a maior experiência dele com Deus. Ali ele teve que se arrepender do que ele fez, por desobedecer a palavra do Senhor, por desobedecer a vontade de Deus. Só que da mesma forma que Deus nos ama, Ele sempre amou a Jonas. Ele sempre amou o povo. E quando a gente começa a ler esses livros, a gente vê que realmente é isso que acontece. O amor de Deus, ele é tão grande pelos povos. E foi tão grande naquele tempo, que Deus, ele sempre mandou homens para falar sobre o pecado, para que eles se arrependessem dos pecados, para que chegasse salvação naquele tempo. E hoje está acontecendo a mesma coisa. E nós temos que levantar a nossa voz profética e anunciarmos o arrependimento.
clamarmos junto com o povo para que haja arrependimento. Eu lembro que muitas vezes no passado a gente falava sobre estar só no leitinho, né? Estar só no mingauzinho. Hoje o Senhor ele está nos fazendo comer comida sólida porque é necessário para este tempo. Nós precisamos estar fortalecidos. Então, querido, a minha boca, a sua boca, ela é um instrumento do Senhor. E quando Deus mandar você falar, fale. Não desobedeça. E aí eu continuei no livro de Jonas. Eu vou ir passando pelos capítulos. E no capítulo 2 fala sobre a oração de Jonas no ventre do peixe. Então Jonas, do ventre do peixe, chorou, Senhor Deus, e disse, na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu me ouvistes a voz. Pois me lançaste no profundo do coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse, lançado estou diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou. E as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes. Desci à terra, cujos ferrolhos se corroeram sobre mim. Para sempre. Contudo fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Quando nós estamos fora da presença de Deus, quando nós desobedecemos ao Senhor, nós entramos em lugares que nós não imaginamos que vamos entrar. O Senhor nos faz entrar em lugares onde nós precisamos sozinhos clamar por Ele e pedir misericórdia. Porque Jonas ele se viu sozinho ali. Para ele a vida dele tinha acabado ali. Ele ainda questiona, será que um dia eu vou poder voltar a ver os teus templos? Será que um dia? Só que Deus não abandonou Jonas. Deus estava ensinando a Jonas. Assim como Deus está nos ensinando nesse tempo. Como foi dito, às vezes fechar a porta da nossa casa e ficarmos somente em família. Só assim. Deus está nesse tempo nos ensinando algo muito grande. Nós precisamos estar atentos a ouvir a voz do Senhor. E lendo as Escrituras, lendo a passagem de Jonas e pesquisando, eu também entendi que por tudo que o povo de Deus passou na mão dos ninivitas, Jonas, sabendo que o nosso Deus é um Deus misericordioso, um Deus que ama, um Deus que não suporta o pecado, odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Ele sabia que se ele entrasse na cidade de Nínive, que era a capital da Síria, quando ele entrasse ali e começasse a anunciar o Evangelho, começasse a anunciar as boas novas, começasse a falar aquilo que Deus havia mandado que ele dissesse, os povos se renderiam ao Senhor. Porque a própria palavra fala que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Rei, que Ele é o Senhor dos Senhores. E o Senhor, Ele veio para todos. O sol está tão bonito aqui em meio às nuvens. Esse mesmo sol que nasce para nós aqui, ele está nascendo para outras pessoas em outros lugares. E o Senhor é assim, da mesma forma que Ele veio para nós, Ele veio para outras pessoas. Simplesmente precisamos anunciar isso. E Jonas, sabendo de toda essa violência do povo, Jonas ele tomou um pouquinho de... Qual palavra que eu posso colocar para não ser tão... Meu Deus, nós falamos ontem. Não, é... Senhor. Soberbo, um pouco arrogante. Ele não quis falar com o povo porque ele sabia do que o povo fazia, sabia do pecado do povo, sabia de toda a violência daquele povo. E ele quis guardar aquilo para ele, foi por isso que ele fugiu para Tarsis. Porque ele não queria que aquele povo fosse alcançado pela misericórdia e o amor de Deus. E muitas vezes nós julgamos com os nossos olhos as pessoas. E nós achamos que a graça é só para nós. Mas a graça não é só para nós. Jonas ele passou por isso. Ele precisou passar por isso. Nós muitas vezes passamos por isso.
Não olhamos como Deus olha e olhamos com os nossos olhos. Nos colocamos como juiz. Jonas, ele teve um suspiro de juiz ali. Não, aquele povo não merece. Fora o medo, ele ainda quis fazer justiça. Só que a justiça não partia dele, partia de Deus, porque a maior justiça é a salvação. A maior justiça é o arrependimento. E a gente continuando a ler, no capítulo 3, está escrito assim: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas, e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum. Como que o povo, que não tinha temor nenhum a Deus, começou a ouvir a mensagem que Jonas estava levando a eles, creram no Deus que Jonas pregava, e de repente aquele povo decreta um jejum. Imagina a cena de Jonas vendo isso, os olhos de Jonas vendo tudo isso. A palavra não diz, isso sou eu que estou falando, mas eu imagino que ele olhou e falou assim: como o amor de Deus é grandioso. Eu não posso ser egoísta ao ponto de querer esse amor e essa misericórdia só para mim. E ele viu que o povo se rendeu ao Senhor. No versículo 6 do capítulo 3 diz assim: chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou a si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza, e fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provém coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão às suas mãos. E se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram no seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha lhes dito e não o fez. O arrependimento, o reconhecimento. A gente leu aqui que eles pedem perdão pela violência das mãos. Então realmente aquele povo era muito violento e muito agressivo. Era um povo que não agia com compaixão, não agia com amor. Era um povo que não se preocupava. Mas um decreto vindo do rei, o próprio rei tirou as suas vestes reais e se vestiu com sacos de pano. Sentou sobre cinzas em um sinal de humilhação, se humilhando ao Senhor. E proclamou que toda a nação o fizesse, que nem os animais comessem. Uma vez eu ouvi isso numa igreja de um pastor amigo nosso, que nós somos, o pastor Gideone. Ele falou que ele declarou um jejum sobre a igreja para um tempo de festividade, e nem os animaizinhos comeram no dia, não foi? E essa palavra me trouxe a memória disso. E todo o povo obedeceu. Todo o povo clamou pela misericórdia do Senhor. E aí Deus olhou para o arrependimento do povo e falou assim: não, peraí, verdadeiramente eles se arrependeram. Então aquela destruição toda que ia acontecer, eu paro, não vou fazer mais. Por quê? Porque ele age com amor. Como é difícil nós entendermos o amor de Deus. Como é complicado entender esse amor. Um amor que não nos cobra nada.
Um amor que não tem si, nem porquê, nem para quê. Ele simplesmente nos ama. E hoje Ele nos coloca também para declarar que a nossa nação precisa se converter e se arrepender dos seus maus caminhos. Que os povos precisam se prostrar diante de Deus de verdade. Nós não estamos sendo juízes, nós estamos vivendo e entendendo o que a palavra está dizendo a nós. Que os nossos olhos sejam tomados como os olhos de Deus sobre a terra. Que nós não vejamos o pecador, mas sim o pecado. Vamos abominar o pecado e amar o pecador assim como Deus tem feito, como Deus está fazendo, como Ele sempre fez, porque nós somos pecadores. Não adianta a gente falar que a gente não é, nós somos pecadores, infelizmente somos. Mas nós entendemos que o melhor lugar para estarmos é na presença de Deus. Quando Jesus deixou os únicos 2 mandamentos, que era amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, Ele já estava nos ensinando como nós devemos olhar as pessoas. Ele já estava nos ensinando como nós devemos olhar o nosso próximo. Você já se condenou? Você já se acusou por coisas que você fez de errado? Já? Eu já fiz isso. Muitas vezes é ruim, não é? É ruim isso. Imagine a gente tendo esse olhar que nós temos para nós, para outras pessoas. Nós vamos ter que fugir. Deus vai mandar para a direita, a gente vai ter que correr para a esquerda. Deus vai mandar para a direita, a gente vai ter que correr para a esquerda. Mas quando a gente for para a esquerda, a gente vai entrar em um lugar que Deus vai pegar a gente de jeito, não tem para onde correr. E Ele vai fazer a gente voltar para a direita. Porque foi esse o caminho que Ele apontou. Foi essa a direção que Ele apontou. Como eu disse, a sua voz é uma voz profética. Os seus lábios são proféticos. Você serve a um Deus vivo, a um Deus que tudo pode. A um Deus que ama, independente do pecado que a pessoa cometa. Menos contra o Espírito Santo, porque é isso que a palavra diz. A blasfêmia contra o Espírito Santo é a única coisa que Deus não perdoa. Mas, querido, entenda isso e viva isso. Essa soberba de Jonas, esse orgulho, esse medo ou essa autoproteção que ele sentiu, eu não sei como descrever. Mas levou ele aí contra a vontade de Deus. Porque ele sabia que Deus ia mudar a história daquele povo. E eu e você estamos sendo hoje usados para mudar histórias de pessoas que nós nem conhecemos, anunciando o Evangelho. Como já foi feito o apelo aqui, se você quiser aceitar Jesus Cristo, se manifeste aí, escreva. E a gente vai orar com você. Porque é tempo de salvação. Chegou salvação sobre a mim e sobre a tua vida. Nós estamos sendo usados para isso. Todos os pastores, todas as igrejas, todos os irmãos, independente de cargos que estão ministrando nas lives, que estão falando do amor de Deus, estão sendo usados para levar o tempo de arrependimento e levar o tempo de salvação sobre a tua vida e sobre a tua casa. E nós estamos vivendo isso todos os dias nas nossas casas. Todos os dias eu tenho certeza que você para e se lembra de algo que você ainda precisa se arrepender. E aí você fala com Deus e se arrepende, você confessa o seu pecado diante de Deus e se arrepende. E o seu espírito é cheio de alegria, assim como o teu espírito está sendo cheio de alegria agora, aonde você está. Porque é assim que eu estou aqui. E ainda bem que eu não estou com o microfone, senão o barulho estava mais alto. Mas o Senhor, Ele tem amado. No capítulo 4 de Jonas, ele é bem curtinho. Está escrito assim: com isso desgastou-se Jonas extremamente e ficou irado. Está aqui a palavra confirmando o sentimento de Jonas. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, o segredo revelado. Por isso, pois sabia que és um Deus clemente. Jonas conhecia a Deus. Nós precisamos conhecer a Deus. Clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida,
porque melhor é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira. Como Deus é compreensível. Até quando a gente coloca Deus na parede, Ele é compreensível. Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Jonas, eu acho que ele ainda esperava que fosse acontecer algum mal para a cidade. Mas ele estava vendo o que Deus estava fazendo com aquela cidade. E muitas vezes essa cidade sou eu e você. Muitas vezes essa cidade é o seu vizinho. É a pessoa que está no seu quintal. É a pessoa que está dentro da condução junto com você. Então fez o Senhor nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Olha, o Senhor fez algo que me beneficiou, então eu me alegro. E foi isso que aconteceu com Jonas. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia. Imagine como estava quente esse sol, né? Vocês conseguiram entender o que Deus fez? Deus fez brotar uma planta para protegê-lo. E na mesma noite Deus manda um verme que destrói aquela planta, mata aquela planta. Deus está ensinando a Jonas e Deus está nos ensinando. Qual versículo que eu parei? No 8, né? E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que ele desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa sua ira por causa da planta? E ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Muitas vezes a gente endurece nosso coração. A gente não quer entender o tratar de Deus. Muitas vezes a gente se coloca uma casca sobre nós para não entender aquilo que Deus está fazendo sobre as nossas vidas. Só que Deus continua nos amando. Deus deve olhar lá de cima e fazer assim: o que Ele está fazendo? Eu não vou desistir dele. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta, que não te custou o trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive. O que Deus está falando para Jonas aqui? Olha, você não colocou a mão na terra para plantar. Você não teve que fazer nada para que essa planta crescesse. E você está tendo compaixão dela e não teve compaixão da criação, da minha criação. Porque o povo foi criado por Deus. Aquela planta foi um grande exemplo disso. Porque Deus criou aquela planta de imediato para proteger a Jonas, mas para ensinar a ele que ele teria que ter compaixão, para nos ensinar que nós temos que ter compaixão nesses tempos. Não somos melhores do que ninguém, não somos maiores do que ninguém, mas nós servimos a um Deus que está sobre todas as coisas, e é Ele quem está nos conduzindo. Versículo 11: e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas. A misericórdia do Senhor, ela alcança, neste tema, neste texto, mais de 120.000 pessoas. A palavra de Deus fala que mais vale uma alma do que o mundo inteiro. 120.000 pessoas foram salvas através do amor e misericórdia do Senhor, porque Jonas entendeu o que ele precisava fazer. Mesmo fugindo, mesmo irado, mesmo achando que eles não mereciam, Jonas foi, mas precisou passar por um processo para ir. Não sabem discernir. 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, que nem eu fiz aqui agora, né?
Mas eu sei, essa aqui é a direita e essa é a esquerda. E também muitos animais. O Senhor, Ele ama a criação dele. Desde a pequena formiga que muitas vezes te incomoda entrando no seu pote de açúcar na sua casa, até um elefante, até uma girafa, até a minha, você. E por compaixão e misericórdia, nós fazendo a nossa parte, pregando o Evangelho, falando do amor de Deus, nós temos a certeza e a fé, como foi dito, que essa praga que tem assolado a humanidade, uma hora Deus vai parar. Uma hora Deus vai parar. Mas não pare. Não deixe de anunciar o Evangelho. Não deixe de falar do amor de Deus. Mesmo que você não ache justo, faça. Obedeça a voz de Deus. Mesmo que você se recluse em algum lugar para desobedecer ao Senhor, quando você sentir o toque do Espírito Santo, vá e faça. Mas não espere chegar a esse ponto. Porque, como foi dito, pessoas estão morrendo muitas vezes sem conhecer o amor de Cristo. E eu e você somos responsáveis em pregar este amor. Abra a tua boca, querido. Abra a tua boca, igreja. Mas depois não aconteceu mais nada em Nínive. Passaram-se alguns anos. Acredito que 100 anos, menos ou mais. Depois de Jonas, Deus manda outro profeta. E depois outro. E depois outro. Em Naum, capítulo 1. Fala novamente a respeito de Nínive. Só que agora não são as boas notícias. Naum, capítulo 1. Agora já não são mais as boas notícias. Eu já vou encerrar. Naum capítulo 1. A palavra do Senhor fala que chegou a destruição sobre Nínive. O Senhor destruiu a cidade de Nínive. Sabe por quê? Porque as coisas foram mudando no meio do caminho. As pessoas começaram a esquecer daquilo que Deus havia feito por salvação. Começaram a deixar de lado. Começaram a achar que era tudo normal. Que estava tudo bem. E o cheiro do pecado começou a subir de novo. E nosso Deus, como a palavra diz aqui, no versículo 2, o Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são pó dos seus pés. Ele repreende o mar e faz secar e mingua todos os rios. Desfalecem Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante a ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele. Sim, o mundo e todos que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do seu furor e da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são para ele demolidas. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Mas com a inundação transbordante acabará de vez com o lugar desta cidade, com trevas. Perseguirá o Senhor os seus inimigos. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por duas vezes a angústia, porque ainda que eles se entrelacem como os espinhos e se saturem como vinho, como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. De ti, Nínive, saiu um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. Assim diz o Senhor: por mais seguros que estejam e
por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados e passarão. E eu te afligirei, mas não te afligirei. E eu te afligirei, mas não te afligirei mais. Mas sobre ti, ó Judá, ele começa a falar sobre as outras cidades. Mas nós precisamos entender isso, que nosso Deus, ele é justiça. Como eu disse, o mesmo sol que nasce para nós aqui está nascendo em outros lugares. As outras pessoas estão sendo aquecidas por ele. E quem sou eu para medir as obras da mão de Deus? Quem sou eu para paralisar aquilo que o Senhor está fazendo? Quem somos nós? Nós somos homens e mulheres responsáveis em anunciar o Evangelho. E anunciar o arrependimento, que haja arrependimento sobre as nações e sobre os povos. Ah, mas é tão pequenininho, são tão poucas pessoas que visualizam. Mas nós estamos fazendo a nossa parte. Nós estamos fazendo a nossa parte com amor. Outro dia nós estávamos fazendo uma conta, eu e o pastor David, dos números de visualização. E com as lives da igreja, com todos os ministros que estão ministrando, isso eu estou falando só do Ministério Marco, mais de 4.000 pessoas já foram alcançadas. Imagine com as outras igrejas quanta gente está ouvindo falar do amor do Senhor. E quantas pessoas estão dobrando seus joelhos dentro de suas casas, curvando as suas cabeças e confessando a Jesus Cristo como o único Salvador da sua vida, se arrependendo de todo pecado. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem para mim e para você hoje. Permaneçamos firmes na presença de Deus e obedientes à vontade dele, em nome de Jesus. Amém? Você na sua casa, como nós temos feito, nós aqui, nós vamos aplaudir ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, declarando que ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e nos colocando à disposição dele para fazer a obra em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir a ele? Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Semana que vem é culto de ceia. No mês passado nós levamos a ceia a cada lar. Mas esse mês eu quero te pedir, querido, compre o seu suco de uva, compre o seu pão. E no domingo que vem nós cearemos todos juntos, em nome de Jesus, como foi na última ceia. Nós estaremos na igreja ministrando a palavra e a santa ceia do Senhor. Reúna os seus filhos aí perto de você. Cadê as crianças aqui? Estão tudo lá na frente? Mas reúna os seus pequenos aí, os seus filhos perto de você, como nós fazemos. Vamos agradecer ao Senhor. Que a graça e a paz e a comunhão com o Santo Espírito de Deus seja derramado sobre a vida de cada um de vós. E mais uma vez, eu quero declarar, em nome de Jesus, que o fôlego de vida, do Espírito de vida que foi soprado nas narinas do homem quando ele estava sendo formado, ele seja soprado sobre as suas narinas. Nós tivemos alguns pedidos de oração no dia de ontem a respeito de pessoas que foram contaminadas por esse vírus. Mas nós queremos declarar que esses pulmões sejam cheios do sopro do Espírito, que os pulmões sejam restaurados, que a saúde seja restaurada em nome de Jesus Cristo. A nossa irmã que teve um AVC no dia de ontem, nós declaramos em nome de Jesus Cristo cura sobre a vida dela, em nome de Jesus Cristo. E se você estiver enfermo, coloque a mão sobre o seu peito, sobre a tua cabeça e receba a cura que vem do Senhor, em nome de Jesus. Vamos orar ao Pai Nosso? Para encerrar, vem na frente, Dan. Vem cá vocês. Essa aqui, ó. Vem. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? vencendo em glória. Vem, Jesus! Glória a Deus. Tenha um bom domingo, tenha uma semana abençoada em nome de Jesus Cristo. Amém? Aleluia.